manipulação de música, sound effects e mixagem de música. Isso é muito importante para o vídeo, mas parece que ninguém tem dado muita importância para isso hoje em dia. E uma das bases, cara, que eu acho que me ajudou muito na manipulação de trilha foi entender a estrutura da música. Quando você entende a estrutura de uma música, como é que funciona uma música, por exemplo, as músicas geralmente têm introdução, verso 1, verso 2, pré-refrão, refrão, ponte. Mano, tem toda essa dinâmica dentro de uma música. Quando você entende a parte disso, essa estrutura da música, você consegue manipular a sua música, a sua trilha, muito mais fácil. Provavelmente, você vai ver que algumas sequências de acordes se repetem em algumas partes dessa estrutura da música. Então, fica mais fácil de você fazer um corte e não ter choque de acordes. Se você entende de ritmo. Por exemplo, o que me ajuda muito nisso é eu saber tocar a bateria. Eu estou estudando teclado agora para ver se eu consigo melhorar essa percepção musical dos acordes, nessa mudança de tonalidade, essas paradinhas, para eu não errar nisso. E, hoje em dia, os sites, por exemplo, como Artlist, ele me dá a opção de baixar não só a trilha, por exemplo, com voz, como também sem voz, e também ele colocou uma atualização recentemente, não é tão recente assim, mas você consegue baixar o instrumental separado, por exemplo, só corda, só instrumento percussivo, só teclado, só voz, então você consegue ter mais liberdade na hora da manipulação. E uma coisa que ultimamente os programas lançaram depois da inteligência artificial foi manipular a música pela inteligência artificial. A manipulação de uma música em si, é você manipular essa estrutura. Se a música começa com introdução, verso, pré-refrão, refrão, aí vem de novo um instrumental que geralmente é parecido com a introdução, aí repete de novo o verso, pré-refrão e refrão, você sabe que as coisas estão se repetindo e os acordes são os mesmos, bem provável, então isso facilita demais. O que eu não gosto, o que eu não tenho feito nos últimos tempos, na verdade, mano, eu até esqueço de que tem inteligência artificial para isso, para manipulação de trilha. Então, eu acabo fazendo na mão mesmo, porque geralmente eu gosto de escolher a parte da música que vai dar uma ênfase melhor na minha edição. Porque se você colocar para ela manipular sozinha, o DaVinci é diferente do Premiere, não sei se o Premiere deve ter atualizou isso, mas no DaVinci ele faz essa manipulação de trilha, essa redução de trilha, e te dá 4 opções. Geralmente elas são opções bem parecidas uma com a outra, mas às vezes não é isso que eu quero. Às vezes eu já quero pegar do meio para frente e ele não tem essa noção do que eu quero, eu não consigo digitar um prompt para isso, para dizer para ele o que eu quero. Então, ele faz o que ele acha que tem que fazer para caber naquele tempo que você determinou. Se a trilha tem 5 minutos, ele vai reduzir o máximo que dá para caber em 30 segundos, em 40 segundos. Daí, talvez ele aproveite só a introdução e o final, e o meio da música, que é onde está a dinâmica toda que você precisa para dar esse altos e baixos de emoção no seu vídeo, você não vai conseguir porque ele julgou que não deveria estar lá, porque o interessante para ele, eu acho, é o tempo que você determina. Então, quando você tem essa noção de estrutura de música, você consegue já manipular. Mano, você olha o gráfico e você já, com uma certa experiência, você já tem noção o que é parecido com os acordes, as dinâmicas da música, então você já vai com corte em cima, então isso se torna muito rápido e muito prático. E o uso de sound effects, ele vem para reforçar essas sensações de transição, entrada de um corte bacana que você fez, se você não quer colocar transição, mas reforça esse corte com um sound effects, isso fica sensacional. Quando você coloca um texto digitado, ok, massa. Quando você quer dar uma atenção e trazer o espectador para aquela parada, você usa um raise e depois usa com um impacto. Mano, isso fica sensacional. Ter essa noção de sound effect, de manipulação de trilha, de mixagem de música, mano, é sensacional. BPM, acordes, tudo isso vai ter essa noção, vai te ajudar a montar a sua trilha melhor, a fazer com que você componha esses tipos de emoção dentro de uma música, né? Geralmente eu costumo assistir, e eu deixo até uma dica para vocês, que é assistir trailer.
Porque o trailer, em poucos minutos, 2 minutos, geralmente 2 minutos e um pouquinho, ele consegue trazer várias emoções, mano, durante esse vídeo. Você vê que uma hora tá uma carga pesada, aquela ação toda, do nada corta, entra uma brincadeira, entra uma frase, sobe trilha, para a trilha, entra outra fase, outra frase, já baixa a emoção, já é uma parada triste, do nada tá uma parada alegre. Então, eu gosto muito de assistir trailer, e os trailers são referências para mim, para eu conseguir trazer esses tipos essa nuance de emoção com um tempo muito curto. Eu vou abrir um projeto agora para você ver, de um dos últimos que eu fiz, aí vocês vão ver como foi que ficou mais ou menos essa edição de trilha e como eu usei os sound effects para reforçar os cortes, os movimentos que eu fiz, beleza? Vamos aqui para o computador. Esse é o vídeo que eu fiz. Então eu vou te mostrar essas nuances que eu fiz, essas passagens de uma música para outra e como eu faço para reforçar isso. Aqui eu tenho só a trilha sonora sem os sound effects. Você vai ver a diferença que dá. Logo nessa introdução aqui, onde eu tenho um pouco de quadrilha e tudo mais, eu usei uma música mais de quadrilha. Então eu vou dar um play aqui para você ter uma noção, sem os sound effects, ó. Acabou. Primeira trilha acabou. Aqui, ó, nessa saída de drone, eu tirei todos os agudos e médio, deixei só grave e médio grave para dar uma noção de distância, né? Para dar esse efeito. Agora eu vou colocar com os sound effects para você ter uma noção de como fica. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou deixar só os sound effects. Bom, aí vocês viram que já dá uma diferença absurda quando junta tudo. Aqui, o que é que eu fiz? Aqui nessa parte de baixo, eu tirei quase todos os agudos, ó, quase todos os agudos e médio. Nessa outra parte eu adicionei um pouco mais e aqui em cima eu deixei normal. Aí por isso que ela vem do super grave para um médio grave ali, um pouquinho mais de médio, e aqui a equalização normal para ter essa mudança, ó. E agora, com esse sound effects aqui de impacto e deep bass, ele veio para reforçar isso, ó. Tá vendo? Ó. Com isso e sem isso. Fica muito mortinho, né? E aqui, esse sound effects que tem aqui embaixo é para reforçar os meus cortes e os meus speed ramp, e isso já dá uma diferença absurda. Vou deixar só os sound effects para você ter uma noção, depois eu solto tudo junto. Agora só com os sound effects. Ela me viu na rua da água, apontando fuzil, chamando pegou. Esses aqui são mais para reforçar esses recortezinhos que tem na imagem, ó. Deixa eu tirar a trilha para você ouvir. Tem aqui, ó. Botei para reforçar isso, e aqui também. E aqui vem a segunda música, a mixagem para, na verdade, a terceira música, né? Que é do Natanzinho, junto com essa aqui. E logo em seguida já vai entrar uma música que eu peguei no Artlist. Então, vou deixar sem a música do Artlist e essa introdução. Vou deixar só as trilhas para você ver, ó. Olha só. Pronto. O que é que eu fiz aqui para reforçar essa passagem? Aqui eu coloquei um delay nessa música do Natanzinho, ó. Beleza? Isso já me ajuda demais. Esse sound effects vem para reforçar a mixagem, passagem de uma música para outra, e também alguns cortes, como vocês já sabem aqui em cima. Aí aqui também acontece a mesma coisa. A trilha vem e vem esses sound effects aqui para reforçar esses recortes que eu fiz, ó.
E junto com a trilha, né? Vou deixar aqui para você ver. Aqui já vai vir uma outra música, que essa aqui já é a última música. Então eu vou deixar essa passagem sem o sound effects para você ter uma noção. Aí agora com o sound effects para reforçar essa transição, que sem o sound effects ficar muito fraquinha nessa passagem. Tá no tempo certinho do corte, os BPMs mudam de um para o outro, mas quando você corta na batida em cima da cabeça do tempo, funciona de boa. Aqui também eu coloquei um delay, ó. E depois aqui é só sound effects para reforçar essas passagens, ó. Aqui também tem outros sound effects. Basicamente foi esses usos de sound effects para reforçar os cortes e os meus speed ramp, as transições que eu fiz ali em cima. E aqui o final, cara, eu não tinha como mais puxar, por causa do tamanho do refrão e do tamanho do vídeo que ele teria que ficar, eu não teria como recortar essa parte do última para trazer o final da música, para a música acabar bonitinha. Então tem um macete que eu geralmente uso, já expliquei aqui em alguns vídeos do canal, que é mudar essa equalização da música para os graves, aí fica mais fácil de você baixar e finalizar a música. Olha só como é que vem na equalização normal, depois ele fica só nos graves, ó. E para reforçar isso, como sempre, a gente vem com um boom, que é esse efeito aqui. A gente vem com esse boom aqui, ó. Deixa eu botar de novo. E a gente vem com esse deep bass, ó. E daí junta tudo e fica bem bacana essa transição para finalizar. Aí é o que eu falei, né? Para você chegar num resultado como esse, você tem que ter uma noção de música. Então, você que não tem noção nenhuma de música, consegue chegar num resultado como esse? Sim, consegue. Mas precisa de muita dedicação e também entender as músicas, a estrutura da música, BPM. Se você entende de música, você chega num resultado desse, mas assim, mano, muito fácil, muito fácil. Você, para quem não entende, pode ser que tenha um certo entendimento mais rápido do uso dos sound effects. Mas na manipulação de trilha ele vai sofrer um pouquinho, mas não é bicho de sete cabeças e dá para aprender. Tudo que eu falei sobre estrutura de música vai te ajudar bastante, essa noção sobre BPM, batidas por minuto na música, vai te ajudar bastante. E também sobre o uso de sound effects, com um pouco mais de noção e essa sensação que traz esses sound effects em cada cortes, em cada speed ramp, né? Em cada transição ali, fica sensacional. E se você quiser aprender algumas dicas de como gravar, de como editar seus vídeos, principalmente aqui no DaVinci Resolve, que é o que eu vou falar bastante nesse canal, é só você se inscrever aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar nos comentários, irmão, que eu estou sempre de olho. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo.